Durante a criação dos seus projetos, você precisa, às vezes, enfrentar um desafio onde a sua aplicação acaba ficando lenta ou o usuário pode reclamar da usabilidade, pois os registros, né, no caso de um portal de conteúdo, todas as notícias, os conteúdos estão sendo exibidos numa única página, o que torna a sua aplicação ruim de ser utilizada. Hoje, vamos entender como podemos criar um recurso chamado de paginação utilizando a Genpage, que com certeza é uma das melhores alternativas até o momento. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel e eu falo aqui no canal da Invenio sobre tecnologia, sobre Ruby, Rails e com tudo isso você aprende como você pode conseguir a sua primeira oportunidade como programador web. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, né? E considere também compartilhar com os seus amigos ou amigas que estão aprendendo sobre essas tecnologias que, com certeza, mudam a vida das pessoas. Bom, o projeto que eu tenho aqui estabelecido é um projeto que já está construído com Rails 7. Temos aqui uma aplicação, né, que tem apenas um registro no momento cadastrado, que é um portal de conteúdo, onde nós vamos exibir aqui a listagem. Vamos simular o seguinte exemplo, onde temos uma listagem de diversos conteúdos, e esses conteúdos eles podem ficar lentos. Temos aqui um único registro. Como que a gente consegue simular a criação de 100 mil, né, ou menos aí, no caso, para fazer nosso exercício, de repente, 1000 registros, né, para a gente poder analisar alguns fatores. Vamos utilizar aqui, então, uma gen chamada Faker, né, Faker, e a partir dela, conseguimos criar algumas questões relacionadas a texto. Por exemplo, vamos utilizar uma classe chamada LorenBR, vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam visualizar melhor. Essa classe LorenBR, ela permite com que possamos criar alguns caracteres, palavras em português. Então esse parágrafo, por exemplo, ele vai ser muito útil para o que a gente precisa, né? Ou a frase aqui no caso. Podemos, de repente, criar algumas sentenças, né? Que são apenas algumas frases mais soltas. Então aqui o que você está vendo, com certeza, vai ajudar muito a gente, utilizando o recurso de phrase, para a gente poder criar uma sentença, né? Uma frase. E a partir dali, a gente consegue preencher esses conteúdos que vocês estão vendo aqui. Para que possamos fazer essa questão aqui do título, provavelmente a gente vai utilizar algum recurso aqui também. E vamos ver como vai ficar, né? Primeira coisa que a gente precisa ter aqui, eu já tenho a minha aplicação startada, então eu vou parar, porque a gente vai adicionar uma nova dependência. Vamos adicionar aqui o Bundle Add F Faker. Essa gen, ela é uma gen de desenvolvimento, então a gente vai movimentar assim que adicionarmos aqui, tá instalando dependência. E eu sempre adiciono utilizando Bundle Add para que a gente consiga utilizar uma versão mais recente, né? Que a gente consiga ter essa vantagem. Então eu vou movimentar esse bloco aqui para o bloco chamado Development Test, para que não fique dentro de produção essa questão, né? E a partir daqui, vamos dar um bundle install de novo, só para que eu possa recarregar as configurações. E vamos abrir o arquivo de seeds, que é o que vamos utilizar aqui. Nós queremos utilizar 10 mil registros, então é 10 underline 000. Você não precisa escrever assim, isso aqui é uma anotação para ficar mais fácil você conseguir acompanhar, mas você pode simplesmente escrever desse jeito aqui, assim fica mais visível. Vou colocar um times, fazer um do, e a partir daqui vou criar um bloco que a gente consiga inserir um conteúdo. Para esse conteúdo, vamos colocar um title e uma description. Podemos colocar uma imagem? Podemos. No nosso caso aqui, a imagem é um placeholder, que eu obtenho de um site, então não precisamos se preocupar para esse exemplo. E a partir disso, vamos então colocar o phrase, que acho que ele é bem importante aqui, né? Vamos fazer um F Faker, dois pontos, e vamos chamar essa classe, chamada LorenBR. Só para testarmos antes, podemos simplesmente pegar esse código e colocá-lo aqui no console, né? Também é uma possibilidade aqui. Então é isso que ele vai gerar, informação básica. Vou colocar um aqui no phrase aqui em cima. E o paragraph, que é o único parágrafo que nós queremos, nós vamos colocar no bloco de baixo. Assim a gente consegue gerar um texto muito mais dinâmico. Não precisa ficar o mesmo texto sendo copiado e colado em vários lugares. Vou colocar uma vírgula aqui, que está faltando, né? Não podemos esquecer.
E a partir disso, nós podemos rodar esse código. No caso aqui, Rails DB Seed. A partir desse momento que ele vai fazer a inserção, então vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele faz a inserção, vou explicando um pouquinho sobre a Gen. A Gen que nós vamos utilizar, ela tem essa documentação que está aqui no próprio GitHub, né? Que é a Page. É uma Gen que ela é mais rápida do que o Will Paginate ou o Kaminari, que são alternativas famosas no mundo do Rails, né? No mundo do Ruby. Ela é bem mais leve, então com muito menos memória que o Will Paginate e o Kaminari, isso é importante. E é bem mais fácil também, né, de gerenciar, muito menos objetos. Essa que é a vantagem que a gente aplica aqui. E a sintaxe não é uma sintaxe complexa. Ela tem suporte para várias estruturas, Elasticsearch, Certkick e várias outras estruturas aqui que vão ser populares aí no decorrer das próximas aulas, né, das aulas que a gente vai lançar aí durante esses próximos meses. Mas vamos utilizar o básico, né? Como esse sistema aqui que criamos, ele tem um layout baseado em Bootstrap, vamos ter que utilizar a ferramenta de Bootstrap desse processo. Vou fechar aqui o fake, a gente não vamos mais utilizá-lo, né? E podemos fazer também um componente baseado em JavaScript, tem vários recursos. Vamos fazer o básico do básico hoje para poder garantir que funcione, certo? Aqui tem como nós vamos fazer a instalação e é isso que vai focar a nosso tratamento aqui. Enquanto eu falava com vocês, fizemos aqui o registro e vamos carregar a página, que é o que é mais importante aqui pra gente. Voltando ali, vamos fazer um bin/dev, isso é muito importante, senão sem startar não vai funcionar, né? E vamos recarregar. Perceba que ele demora um tempo relativamente considerável, né? Se formos olhar aqui o tamanho, então ó, aqui ele já tem um cache, então provavelmente ele não vai demorar tanto, mas ó, demora um tempo aqui para ser carregado. Se a gente consegue comparar, é mais ou menos em torno de 1 segundo, né? A gente mede aqui em milissegundos, 1,970. Se de repente o conteúdo que a gente estiver renderizando for um conteúdo muito mais... existe uma concorrência, por exemplo, vários sistemas acessando. Isso aqui, ao invés de 1 segundo, pode resultar provavelmente em muitos, às vezes até 1 minuto ou até mais. Isso significa de processos que vão ficar muito lentos, né? Sua aplicação, de repente, vai começar a apresentar uma lentidão, que muitos acessos ali simultâneos, né? Muitas pessoas tentando consultar a sua aplicação, vai resultar numa experiência ruim, né? Onde pode até travar, ficar indisponível, acontecer várias coisas. Então, para a gente resolver isso, precisamos usar um recurso de paginação, né? Primeiro que também existe esse recurso que ele é horrível, né? Se a gente for pensar em arrastar, e olha, ele nunca finaliza. Você vai percebendo que são textos diferentes, não são conteúdos repetidos, né? Então significa que a gente precisa fazer um ajuste aqui para torná-lo mais adequado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar a Gen no projeto e seguir um pouquinho do básico aqui para fazer as configurações necessárias. Por padrão, ele vai renderizar com 25 páginas, né? 25 itens por página. Mas nós vamos fazer uma customização para ficar com 10, que eu acho que é um volume mais adequado, né? Eu não gosto particularmente com 25, acho que fica muito extenso, principalmente para portais de conteúdo, mas é um recurso de que cada um, né, que vai criando sabe como gerenciar. Então vou adicionar aqui a Gen. E uma coisa bem interessante dessa Gen é que você vai perceber que ela trabalha de uma forma modular. Significa, em outras palavras, que nós podemos, vou colocar aqui um pouco mais para cima, que essa Gen ela pode ser habilitada, por exemplo, a mesma Gen a gente pode utilizar para um projeto que a gente utiliza em Rails Full Stack, que utiliza interfaces e estruturas de back-end, ou, por exemplo, um projeto Rails que é apenas API. Então a gente pode utilizar a mesma estrutura. Só que a diferença é que a gente não precisa habilitar tudo de uma vez. A gente pode fazer habilitar parcialmente as estruturas, que é o que eu vou explicar logo na sequência, né? Então vamos iniciar novamente o projeto, para que a gente tenha certeza que tudo esteja funcionando, que nada quebrou aqui. Então, o projeto já iniciou, então nada quebrou, tudo funcionando perfeitamente. Tá lento, como sabemos que isso ia acontecer mesmo. E vamos então habilitar a paginação. Primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar no controller. Eu posso adicionar em controllers específicos, ou no nosso caso, queremos habilitar para a aplicação toda. Então vamos adicionar no Application Controller a estrutura de back-end, que habilita os métodos necessários para que isso funcione. Aqui em Controllers,
Vamos adicionar essa chamada desse concern, desse módulo, né, que faz essa questão do back-end. E para a questão do helper, né, que é a parte de interfaces, nós vamos habilitar o front-end. É recomendado que seja um application helper. Pode utilizar outro, eu poderia colocar em content, mas como todos carregam na estrutura de helpers, existe uma carga unificada onde todos eles pertencem à mesma estrutura, indiferente. Então vamos adicionar aqui no application mesmo, para facilitar. E no controller, nós fazemos uma chamada que ela já prevê dois elementos, né? Dentro do page, provavelmente é um array que vai ser desconstruído. E a partir daqui a gente tem duas variáveis, né? A primeira posição seria o paginador, podemos dizer assim. Na segunda, os registros. Eu posso mandar records ou utilizar o nome que eu estou utilizando atualmente. Como nós estamos utilizando aqui a estrutura de layout que renderiza uma variável de collection, eu preciso manter esse nome, senão eu vou ter que mudar a chamada. Eu posso mudar a chamada normalmente, fazer um partial, passar collection aqui na frente, fazer aquele esquema que sabemos que funciona, né? Falamos isso em outros vídeos aqui no canal. Mas para que exista um baixo impacto, eu vou manter esse nome. Então lá no controller, que eu faço a chamada e não tem nenhum tipo de paginação, apenas uma ordenação aqui, nós vamos fazer assim. Pegamos esse bloco. E a parte legal da ActiveRecord é que eu posso concatenar, né, fazer várias consultas e criar condições. Como a paginação é uma condição de consulta, eu posso simplesmente pegar essa variável, jogar aqui embaixo, e eu posso manter o mesmo nome. Eu quero reatribuir, então ela vai deixar de ter esse nome, né? E eu vou colocar um contents aqui, por exemplo. E a partir desse momento, a nossa paginação ela passa a funcionar, assim, de uma forma quase mágica. Então ele carrega bem menos registros, ó. A rolagem ficou menor. Como que eu sei que a paginação funciona? Se nós formos comparar, por exemplo, sem a paginação, vou fazer um comentário aqui, para isso não exibir. Primeiro que a rolagem está muito maior, né? Então isso é uma coisa que é importante trazer. Mas se a gente observar os logs, temos aqui, ó, content e apenas... A melhor coisa é debugar, né? Debugar é um ponto importante. Então, aqui não tem nenhum tipo de limitador. Geralmente a gente vai ter um limit, um offset, alguma estrutura que limite registros por página. Se nós viemos aqui, descomentamos essa estrutura, salvamos, refazemos a requisição. Vamos aqui, refazer a requisição. Aqui, ó, bem menos registros. E a partir daqui, conseguimos ver que existe um limit e um offset. Está trazendo 20 registros por página. Se eu chamar outra página, provavelmente o offset vai mudando. Isso eu vou explicar esse conceito já já. Para reduzirmos, queremos 10, né? Então a gente precisa sobrescrever essa opção. Eu posso sobrescrever no initializer ou chamar isso em outra informação. Eu quero sobrescrever no initializer, que é onde eu acho apropriado fazer isso. Então, vou pegar essa informação que temos aqui. Vou colocar aqui em initializer, vou criar um novo arquivo chamado page.rb com 10 itens. Vou parar minha aplicação e iniciar novamente, porque todas as vezes que eu crio um initializer eu preciso fazer isso, não podemos esquecer. E a partir disso, temos então um processo que vai registrar 10 itens. Demora um tempinho aqui por causa do JavaScript que estava compilando, mas ó, uma paginação bem menor. Se olharmos aqui, subindo um pouquinho, ó, temos 10 no limite, né? Não mais 20, como estava antes. Então, perfeito. E agora para adicionar a paginação. Se observarmos no final da página, não tem paginação nenhuma. A gente precisa adicionar esse recurso. Para fazer isso, nós vamos renderizar, né, igual está aqui, ó. Vamos adicionar esse pequeno bloco que passa o paginador que nós declaramos aqui em cima. E ele diz, somente se a página for maior do que 1. Por quê? Não faz sentido eu habilitar um paginador que a página é única, página 1. Né? Posso deixar ali? Posso. Mas é um erro de usabilidade. Isso pode induzir o usuário ao erro. Ah, tem mais registros e não tem. Né? Então, uma forma eficiente é simplesmente fazer assim. Então, vamos criar aqui um div. E nesse div,
vou adicionar a questão da paginação. A partir desse momento, temos aqui a paginação fora do estilo, né? Se a gente aumentar aqui para vocês verem, vocês vão perceber que é fora do estilo. Então, não me parece muito adequado. Então, a melhor forma de resolvermos isso ainda é como colocar aqui um espaço, né? Para ficar não tão grudado. Melhorou bastante. Nós precisamos fazer um ajuste nisso. Temos alguns estilos, ó, você pode ver que tem a preview do Bootstrap, dá para colocar com mais páginas, menos páginas. E como que podemos fazer isso com CSS? No nosso caso específico, nós precisamos adicionar o require do Bootstrap. Por quê? Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que o framework visual, o framework CSS, ele pode variar de projeto para projeto. Page tem suporte a várias estruturas, entre elas a estrutura que a gente pode utilizar no próprio Bootstrap, ou até mesmo a estrutura que podemos utilizar ali, né, no Tailwind, que é um dos mais famosos também, né? Tem esse recurso aqui no caso, não, se a gente olhar aqui na documentação, o Bulma, Foundation, Materialize, Semantic, UIKit, né? Mas dos dois mais populares que você vai acabar criando um projeto, ou é Bootstrap, ou é Tailwind. Tailwind também é bem popular. Então, para que isso funcione bem, a ideia é que você não precise carregar. Lembra que o objetivo geral é criar uma estrutura onde seja flexível, seja leve, né? Então, esse paginador ele não obriga você a fazer nenhuma adição. Você faz sob medida. Então, para isso funcionar, nós vamos aqui, lá no Initializer, né? Vamos fazer um include desse require aqui, fazer um require. Geralmente, por boa prática, o require sempre no início da página. E a partir daqui, então a gente vai substituir aquele page sem nenhum tipo de personalização para um processo que ele já tem suporte ao Bootstrap. Antes de eu recarregar a página, eu quero voltar lá para explicar uma coisinha para vocês, que é o seguinte, ele já tem algumas classezinhas, olha, Page Nav, Pagination. Então eu consigo, se eu quiser criar um CSS em cima desse estilo, eu posso fazer isso. Muitas pessoas fazem isso. Ah, estou criando um estilo do zero, não estou utilizando nenhum framework visual, quero criar do zero. Você pode fazer, personalizar, fazer funcionar perfeitamente. No nosso caso, estamos fazendo um exemplo para ganhar tempo. Então vamos habilitar o Bootstrap. Para isso, vamos aqui então dizer que eu quero utilizar o Bootstrap. E a partir dali, eu adiciono a paginação do próprio Bootstrap. Feito isso, então eu vou paginando, ó, a partir daqui eu consigo trocar os registros, né? Então, colocando aqui na página 1001, por exemplo, tem um único registro. Se eu colocar aqui na página 1, tem um registro aqui, por exemplo, focado na questão de denunciar, desmobilizados, problemas tem, ó, o devido relato para ninguém, tá vendo? Vai mudando os registros. E um exemplo para que isso funcione é vocês olharem o offset, né? Então, quando a gente diz que tem um limit e offset, conceitualmente, nada mais é do que eu pegar aqui, vamos pegar aqui essa página para explicar um pouquinho para vocês, que é o seguinte, vamos pensar que eu tenho posições aqui no meu array. Tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu digo, né, e tem mais registros aqui, vamos lá. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu quero fazer um offset de 10 registros, é como se eu desse vários espaços, né? Então, vamos pensar aqui, ó, 10 até aqui, supondo, né? Então, eu só passo a obter os outros registros, certo? Então, o offset, ele basicamente, ele ignora e ele vai continuando. E o esquema de paginação, né, se a gente for olhar a SQL, nada mais é do que aplicar um limit offset. Na página 2, por exemplo, que é a que a gente está utilizando, se eu estou exibindo 10 registros, eu estou fazendo 10 registros, e eu estou fazendo um offset de 10, então quer dizer que eu pulo os primeiros 10 e eu exibo os 10 seguintes. Se eu, então, clico na página 3, que é a outra página, então ele vai fazer aqui um limit de 10, ou seja, trazer apenas 10 registros, e fazer um offset de 20. As duas primeiras páginas foram ignoradas. É esse o conceito que ele aplica, né, a paginação. E esse recurso ele acaba sendo bem transparente, você não precisa se preocupar com isso. Se você estiver utilizando algum tipo de critério de filtro, estou fazendo uma estrutura que eu quero criar um full text search, vamos ver isso em breve, inclusive. Simplesmente eu aplico a paginação e todos os outros detalhes são tratados da mesma forma que o nosso controller gerencia.
né? Se você tiver dúvida sobre MVC, tem um ótimo artigo lá no blog falando sobre isso. Esse conteúdo vai ficar disponível não só aqui no canal da Invenio, como também você vai conseguir acessar o seu código-fonte aqui no GitHub da Invenio e também teremos o artigo lá no blog. Então lembrando que você pode se inscrever se você ainda não é inscrito. Você pode também acessar o blog da Invenio, onde esse conteúdo vai estar disponível e tem vários outros que também podem te interessar. E se você quiser, você pode também participar da nossa comunidade que estamos construindo sobre Ruby, que é o Acervo Ruby, né? Mais informações temos lá no site da Invenio. Então lembrando, todas as quintas, aula ao vivo aqui no YouTube e conteúdo todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!